programa contém imagens violentas. Recomenda-se cautela ao telespectador. Esqueletos de 2 séculos atrás, desenterrados de túmulos de marinheiros. Eles são a tripulação esquecida que transformam em lenda o navio em que lutam. Os guerreiros do mar vão agora finalmente revelar seus segredos à ciência forense. Histórias extraordinárias de coragem e sofrimento, de terror e glória. Em meio à carnificina da batalha, uma sombra gigante paira sobre estes homens. Quem vai viver e quem vai morrer? A Marinha dos Condenados está voltando do mundo dos mortos. Cemitério de Guerreiros. Marinha Real Britânica. Imagine estes esqueletos. Há 2 séculos, eram guerreiros vivos em seu mundo flutuante, o nosso navio de ossos. É a arma mais devastadora da época. Um navio de batalha da Marinha Britânica com 100 canhões. Um costado de seus 100 canhões pode destruir um navio inimigo em questão de minutos. Mas são os homens amontoados a bordo que disparam esse terrível poder. Para fazer isso, eles viviam em constante perigo de doenças e ferimentos horríveis. Eram condições que pressionavam o espírito humano ao limite. Os segredos sombrios da vida dos marinheiros só podem ser contados a partir do legado de seus ossos. A primeira coisa que notamos foi o tamanho muito pequeno dos ossos deste indivíduo. Achamos por isso que podem ser os restos mortais de uma criança. Ao medir os ossos e examinar o desenvolvimento de seus dentes, descobrimos que tinha entre 11 e 13 anos quando morreu. Obviamente, é uma experiência bem emocional descobrir uma criança num cemitério como este. E é claro que a criança teve uma vida bem difícil e morreu muito jovem. É uma descoberta chocante. Um jovem garoto preso no horror do navio de ossos. Mais exames forenses contam a história de sua curta vida com a maior quantidade possível de detalhes. Medir a química em seu esqueleto é o primeiro passo. Ele era bem pequeno para a sua idade. O baixo nível de nitrogênio indica que ingeriu pouca proteína enquanto crescia. Talvez tenha sofrido privações ou vindo de família pobre e estava malnutrido quando era bem jovem. Mas por que um garoto estava no navio de ossos? Garotos jovens de até 11 anos acabavam na marinha por uma série de motivos. Alguns eram mandados para lá pelos magistrados por terem cometido crimes. Era a única opção que davam, e eles tinham que ir. Incrivelmente, para uma criança carente, o navio de ossos oferece esperança. Era a oportunidade deles de forjarem uma carreira. Eles podem ter sido órfãos desamparados das ruas e isto deu a chance de fazer algo para eles mesmos e também deu uma boa chance de sobrevivência. Quase 1 em 10 membros da tripulação do navio de ossos são garotos. Você pode encontrar entre 40 e 60 garotos em qualquer momento. Alguns deles seriam treinados como oficiais e outros seriam treinados como marinheiros. E trabalhavam com marujos capazes e comuns. Aprendiam o ofício, aprendiam tudo com esses homens. O inimigo é avistado. Navio se aproximando! Navio se aproximando! O navio se prepara para a ação.
Nenhuma compaixão foi demonstrada ao garoto. Apesar da idade, ele foi jogado no meio do calor da batalha. Rápido! O responsável pela tarefa vital de carregar a pólvora era o servente da pólvora. Era um trabalho muito perigoso e que era geralmente feito por esses garotos porque eram pequenos, eram ágeis e podiam se movimentar rapidamente pelas entranhas de um navio. O garoto servente da pólvora está para entrar no inferno. O convés do canhão durante a batalha é um pesadelo de barulho e fúria. As ondas de choque sozinhas estouram os tímpanos. Mas os restos mortais do servente da pólvora sugerem um trauma até mais cruel. Falta a parte inferior de sua perna esquerda. Esta é a tíbia dele. Podemos ver que há uma amputação nela logo abaixo do joelho. Há marcas de serrote onde houve a amputação. Talvez isso tenha sido precedido por algum tipo de trauma, algum acidente envolvendo seu pé ou anteperna. Enquanto os canhões disparam, o garoto no convés está em perigo mortal. Aqui está o dano que mesmo um pequeno canhão pode causar, revelando a ameaça que espreita o garoto enquanto ele corre entre os canhões. Este é o dano que uma bala de canhão de 1,5 kg pode causar a um alvo de carvalho sólido, quando disparada com uma pequena carga de pólvora. Acertamos o alvo, e isso mostra a energia de um projétil de apenas 1,5 kg abrindo um buraco. Atrás do alvo, em vez de um buraco perfeito, o buraco de cima, temos muita fragmentação, muitas lascas pontudas. Aqui temos o outro disparo. E nem todos os fragmentos são do mesmo tamanho. Por exemplo, temos um pedaço aqui. Este é o lado externo. Temos um pouco de pólvora negra onde a bala do canhão acertou o alvo e depois estilhaçou deste lado. Um pedaço de madeira como este voaria no convés dos canhões, talvez acertando você com a ponta afiada ou até de lado. As grandes balas que atingem um convés de canhão do garoto pesam mais de 13 quilos. Com muitas vezes mais força de impacto, criam uma chuva de estilhaços mortais. A evidência nos ossos do garoto é assustadora. A maioria dos ferimentos a bordo foram causados por estilhaços, resultado de um disparo que acertou a lateral do navio. Isso causou uma grande chuva de estilhaços longos e afiados que poderiam furar uma perna, não deixando nenhuma outra opção para o cirurgião do navio senão remover a perna num processo de amputação. Arrastado à mesa do cirurgião, sua luta pela vida apenas começou. A 30 metros acima do garoto ferido, um de seus colegas tripulantes está enfrentando o seu próprio perigo na medida que a batalha se intensifica. Quando escavamos este indivíduo, notamos que tinha muitas fraturas em seu corpo, num total de 9. Fraturas nas mãos, no braço, subindo ao crânio e também no fêmur. Estes ferimentos chocantes exigem respostas. A primeira pista pode ser o físico do homem. Este indivíduo era bem baixo, provavelmente tinha 1,65 m ou 1,68 m. Olhando seus ossos, podemos ver pelas áreas de fixação do músculo que era uma pessoa bem magra e pequena. Ele deve ter trabalhado no cordame do navio ou fazendo muita escalada. Do lado de fora, nos mastros oscilantes durante horas a fio,
expostos aos elementos, mãos cortadas pela corda e lona, ficam os gajeiros, a elite que desafia a morte no navio de ossos. A vida deles depende de velocidade e força, mais do que nunca no calor da ação. A bordo do navio, os gajeiros se consideram os aristocratas do convés inferior, os homens mais habilidosos. Eles têm de estar acostumados a se movimentar no topo dos mastros, no cordame, em qualquer tempo, dia ou noite, no frio ou no calor. Têm de se mover rápidos e com precisão, com uma combinação de força e agilidade. Apesar das condições extremas, os gajeiros não usam um arreio. A frase do gajeiro sempre foi: uma mão para você e uma mão para o navio. Uma mão para trabalhar e a outra para se pendurar. Mas na maior parte do tempo você precisa das duas mãos para trabalhar e tem de fazer o melhor possível para se pendurar sem elas. Mesmo com anos de experiência, algo sai horrivelmente errado para o gajeiro. Seus ossos do punho estão despedaçados. Ele também quebrou o rádio, um osso no antebraço, e mais para cima quebrou o cotovelo. Sua articulação do cotovelo está totalmente despedaçada. E também o braço, o húmero. Subindo para o crânio, ele quebrou a maçã do rosto e o osso da mandíbula em 3 lugares. É uma queda de pesadelo. Mas o que derruba o mestre dos mastros para o seu destino? O telespectador. O navio dos ossos está numa intensa luta. O gajeiro, trabalhando nas velas a mais de 30 metros de altura, agora enfrenta o seu maior perigo. O inimigo está mirando no mastro. Destruído o cordame, o navio se torna um alvo fácil. Para desencadear o máximo de caos, os canhões do inimigo estão carregados com uma munição com 2 bolas de ferro. Temos 2 exemplos aqui. Após ser disparada, esta com barra começa a girar no ar e é muito eficaz para derrubar mastros e vergas. Também temos outra aqui. 2 balas redondas de 11 quilos cada, unidas por uma corrente. É muito eficaz para derrubar o velame e o cordame. Um tiro direto é possivelmente o fator oculto na decisão do destino do gajeiro. O homem que caiu do mastro sofreu um impacto de alta energia e velocidade, o equivalente a cair do 2º ou 3º andar de um prédio. Ou vir de moto e bater num muro a 80 km por hora. As múltiplas fraturas do gajeiro contam cada terrível golpe sofrido. Quando o marinheiro caiu do mastro, a primeira coisa que fez para amortecer o impacto foi usar os braços. Ele os esticou assim. E fraturou os ossos menores das 2 mãos, que devem ter forçado o osso escafoide. Ele sofreu fraturas nos pulsos, fraturas no húmero. Com a força subindo pelo braço, as fraturas ocorreram em sucessão. Ao cair no convés, sua mandíbula foi deslocada com tanta força que chegou ao crânio, quebrando-a em 3 lugares. Por algum milagre, a queda não o matou. Sinais de recuperação provam que ele sobreviveu. Com o corpo quebrado, de alguma forma ele se agarra à vida. Por enquanto. Ferimentos devastadores ocorrendo em batalha criam uma demanda constante por nova tripulação. O destino deste homem revela a maneira insensível que o navio de ossos consegue o que precisa.
Análises químicas em cada esqueleto pode determinar o local de nascimento dos homens. O corpo deixa os especialistas intrigados. Este esqueleto é particularmente interessante porque apresenta uma dieta que inclui milho ou cana-de-açúcar, de países mais quentes, o que é consistente com pessoas da costa leste dos Estados Unidos. Mas por que um americano está no navio dos ossos? Uma pista para sua futura sorte vem do diário de um marinheiro americano conhecido. Em 1810, Joseph Bates, de 17 anos, de Massachusetts, estava no porto inglês de Liverpool e prestes a levar um choque. Um grupo de recrutamento forçado perguntou de que país éramos. Apresentamos os nossos salvo-condutos que provavam sermos dos Estados Unidos. Nem isso, nem os nossos argumentos os satisfizeram. Eles nos pegaram e nos levaram. Pela manhã, fomos examinados e obrigados a entrar na Marinha Britânica. Marujo Joseph Bates. No fim da Guerra Revolucionária Americana, em 1783, os americanos são dispensados pelo recrutamento britânico. Mas não este americano. Os ossos do americano podem revelar por que ele é um espólio tão desejável. Ao examinarmos o esqueleto, notamos que ele era um indivíduo bastante robusto. Tinha músculos bem desenvolvidos, particularmente na parte superior do corpo. Isto não é nenhuma surpresa, porque grande parte de seu tempo era dedicado a atividades como puxar cordas. A prática de artilharia também era uma atividade muito vigorosa. Fogo! Artilheiros bem treinados eram a arma mais letal do navio de ossos. Você tem de treinar sem parar. Assim, até as pessoas menos habilidosas na companhia do navio sabem o que tem de fazer de trás para frente. Precisam ser capazes de fazer no escuro, quando aterrorizadas, sob tiroteio, sem precisar pensar a respeito. O americano foi recrutado à força para a luta entre britânicos e franceses pelo controle dos oceanos do mundo. Aéreo de Guerreiros, no Nat Geo. Para o americano recrutado, o mundo flutuante do navio de ossos é, na verdade, uma prisão. Mas para um de seus colegas tripulantes, o mesmo navio pode ser a sua chance de liberdade. Ele tem a altura média da época, 1,67 m. Mas características incomuns em seu crânio atraíram a atenção da arqueóloga. O que é particularmente interessante nele é que, ao examinar o seu crânio, o formato do rosto, do nariz, da órbita ocular e a forma geral do crânio, tudo era consistente com alguém de ancestralidade africana, da África Ocidental ou das Índias Ocidentais. Outros testes na composição química de seus ossos também indicam que ele começou a vida num clima quente. Todo o seu físico mostra sinais de trabalhos forçados. Quando examinamos o húmero, vimos sulcos nos ossos. Isso indicaria que ele tinha músculos peitorais bem desenvolvidos e também os músculos dos braços. Similarmente, há sulcos nos ossos da perna, no fêmur, que indicariam que ele tinha músculos da perna bem desenvolvidos também. Assim, a impressão geral é de um indivíduo não muito alto, mas forte e bem musculoso. É mais provável que este homem fosse um escravo numa colônia caribenha, a caminho da liberdade no navio de guerra.
Ele é bem-vindo no navio de ossos, onde trabalhos árduos, como erguer a âncora, precisam de força bruta. Os homens dependem um do outro. Raça significa pouco, particularmente quando a batalha se aproxima. No convés do navio de ossos, o americano recrutado à força está prestes a transformar seu treino em prática. A tática de batalha britânica era segurar o fogo até o último momento possível, chegar bem perto do inimigo e depois abrir um volume devastador de fogo o mais rápido possível, para esmagar o inimigo e derrubá-lo bem rapidamente. Como lutadores pesos pesados, bem próximos, os navios de guerra se esmurram até que um nocaute letal decide a luta. Parece que o americano escapa ileso. Então os arqueólogos examinam melhor. Ao examinar os pés, notamos que a ponta do dedão direito era bem curta e achatada. Disso podemos concluir que ele tinha sofrido uma fratura de esmagamento. Um canhão de 3 toneladas tem um coice temível. A detonação e barulho são tão grandes que até atordoa os mais experientes marinheiros. E apesar dos riscos, muitos marinheiros ficam descalços. Um pequeno descuido e o artilheiro americano é derrubado. O dedão esmagado é agonizante, mas não vai matar o americano. Uma inspeção detalhada de seus restos mortais aponta os arqueólogos a uma direção diferente. Quando examinamos o esqueleto mais de perto, notamos que havia uma camada bem fina de osso novo que tinha sido depositada sobre muitos ossos do corpo. Isto pode ser atribuído a várias causas, mas devido ao passado histórico, é bem possível que este indivíduo tenha sofrido de escorbuto. Escorbuto é causado por uma dieta pobre, principalmente por falta de vitamina C. As gengivas ficam esponjosas e incham, causando putrefação e cheiram horrivelmente. Você pode ter pele escura e dores nas articulações. Também causa efeitos mentais estranhos, as pessoas ficam bem melancólicas e seus sentidos são intensificados. Havia relatos de homens morrendo só com o barulho de um disparo, ou gritando em agonia ao cheirar flores e frutas. É muito bizarro. Com a piora do escorbuto, o corpo do americano começa a sucumbir. Feridas não cicatrizam, e antigas feridas reabrem e sangram. A praga do escorbuto vai um dia ser erradicado da marinha por uma simples dose diária de suco de limão. Mas essa descoberta chega tarde demais para o americano. Ele nunca voltou para casa, morrendo antes de chegar nos 40 anos. Enquanto a batalha se intensifica, o cirurgião do navio luta para salvar a vida do garoto da pólvora. Sua perna está rasgada por estilhaços.
Eu mal posso imaginar como devia ter sido trabalhar nas entranhas de um navio com luz fraca e se movendo com tiros de canhão sendo disparados. É claro que os pacientes não tinham nenhuma forma de analgésicos. Eles ficavam gritando e se debatendo. Você precisaria de assistentes para segurar o paciente. A única esperança do garoto é ter a perna amputada o mais rápido possível. Nós o seguramos enquanto o cirurgião cortava a perna dele logo acima do joelho. A tarefa mais dolorosa de ser observada era o cirurgião usando a faca e serrando a carne humana e ossos da mesma forma como o açougueiro no matadouro limpa a carne de um animal. Marujo Samuel Leite. Alguns dos registros das amputações naquela época são incríveis. Havia um cirurgião chamado Liston, que tinha a fama de amputar uma perna do começo ao fim em 2 minutos e meio. Sinais de infecção ao redor do coto mostram que a velocidade do cirurgião não se compara à sua higiene. Até o final do século XVIII, era um distintivo de honra para um cirurgião ter sangue e sujeira em sua roupa. Na verdade, quanto mais sangue tivesse, melhor e mais famoso era o cirurgião. Eles não se importavam em transferir pus, gangrena, bactéria, conteúdo de intestino, abscessos. Eles não sabiam o que causava infecções e, infelizmente, naquela época, a ignorância era geral. De algum jeito, o garoto sobreviveu à amputação. Mas a sua luta pela vida ainda não acabou. De Guerreiros, no Nat Geo. Este programa contém imagens violentas. Recomenda-se cautela ao telespectador. Enquanto o garoto luta contra a infecção intensa pelo corpo, a intensidade da batalha naval traz outro marinheiro na linha de fogo. Ferimentos neste esqueleto apontam para um homem separado do resto da tripulação. O que encontramos de tão singular neste esqueleto foi o exame na mandíbula. Ao olhar uma de tamanho normal, vemos um belo ângulo quadrado. Ao olhar para o outro lado, o ângulo da mandíbula torna-se bem reduzido em tamanho e bem anormal em forma. O ferimento, de corte brutal, sugere algo especial. Este ferimento foi causado por um golpe vertical, provavelmente de uma lâmina pesada, como um cutelo ou uma espada. Teria sido um corte vertical no rosto, para baixo, cortando a maçã do rosto direto até a mandíbula. O corte da lâmina aponta para uma luta de proximidade. O candidato mais provável é um fuzileiro naval, um SEAL naval da época. Os fuzileiros deixam um navio de ossos num ataque secreto. O objetivo? Sabotar o inimigo e desarmá-lo antes que entrem na batalha. Debaixo do nariz do inimigo, os invasores obstruem os canhões com pinos de aço. E montam explosivos que irão incapacitar o navio inimigo. Mas longe de sua nau-mãe, eles estão terrivelmente expostos. A qualquer momento podem ser descobertos. Do ângulo e seriedade da marca de corte, o golpe do cutelo pode ter sido completo.
Um marinheiro que foi ferido no rosto recebeu o golpe aqui, cortando pele, músculos. Teve o nervo facial decepado. Quando o nervo facial é cortado, esse lado do rosto cai, o paciente baba, não consegue falar direito e o ferimento é também bastante desfigurante. A lâmina corta a parte inferior da mandíbula do fuzileiro. Sua vida está por um fio. Os ousados ataques e batalhas navais cobraram seu preço dos homens no navio de ossos. Mas, mesmo quando este retorna ao porto, há novos perigos para sua tripulação. Ileso da batalha, o marinheiro escravo ainda está lutando. Ao examinar mais de perto a caixa torácica, notamos no lado direito um engrossamento neste pedaço e uma linha bem clara. Isto é uma fratura da costela e vemos uma recuperação extensa. Significa que isto aconteceu um tempo antes dele morrer. Outro osso quebrado que encontramos é o do nariz. Se olhar aqui, vai ver que o osso foi deslocado e entrou para dentro. Isto foi causado por fraturas dos ossos do nariz. Este ferimento é geralmente associado à violência interpessoal, como um soco no rosto. Pinturas da época ilustram vividamente o papel da luta com mãos nuas no navio de guerra. Isso foi publicado por Thomas Tagg no início do século XIX. É uma imagem bastante alegre da vida no convés inferior, mas também pode conter muita coisa sobre a vida na marinha. A cena retratada mostra um navio de guerra no porto, uma época em que a disciplina naval era de certa forma relaxada. O que podemos ver é que esta era uma comunidade bem unida e também fisicamente confinada num espaço bem apertado. Há muitas atividades que podemos ver aqui, de beber e farrear até lutar. O soco de um boxeador experiente tem uma força de impacto de 3,5 toneladas. Um golpe direto despedaça instantaneamente o nariz. Sem luvas para amortecer a força, a costela do marinheiro escravo é igualmente vulnerável. Também no convés inferior, outro homem está descarregando a energia, mas arriscando a vida para perigos ocultos e letais. Num primeiro exame, não havia nada extraordinário sobre este esqueleto. Ele não era muito alto e nem robusto. Entretanto, ao examinar suas pernas, encontramos estas lesões que são realmente singulares, bem incomuns. Este é o osso da anteperna ou canela, ou tíbia. E em todo o comprimento deste osso há buracos como erosões ou pequenas lesões. Estranhas marcas de varíola cobrindo o esqueleto chamou a atenção da arqueóloga. E na medida que vamos subindo no esqueleto, encontramos lesões similares no braço, como você pode ver aqui. Mais erosões e buracos no osso. Agora o crânio, na parte frontal, temos esta aparência de comido por verme, similar ao resto dos ossos do esqueleto. Todas essas lesões nos levaram a acreditar que esta pessoa sofria de sífilis. De Guerreiros, no Nat Geo. Mesmo no porto,
Os homens raramente têm permissão de sair do navio de ossos. E esse era o único mundo deles. Este confinamento traz riscos. Se os deixassem ir para a terra firme, eles iriam direto aos bares e bordéis. Se não deixassem por ter medo de desertarem, a melhor coisa era não perguntar demais que tipo de visitantes estariam entrando no navio. Em outras palavras, se não deixar os marinheiros terem bebidas e mulheres, pelo menos então deixe a bebida e as mulheres irem até os marinheiros. E o que acontecia nos cantos escuros do convés inferior não era nenhuma brincadeira de roda. A tendência desta prática é para submeter um navio de guerra no porto a um cenário contínuo de tumulto e desordem, de obscenidade e blasfêmia, de bebedeira, lascívia e libertinagem. Capitão Edward Hockley. A prática padrão era as prostitutas serem levadas até o navio, e frequentemente elas estavam infectadas com sífilis. É claro que elas também poderiam ser vítimas, pois poderiam ser infectadas pelos marinheiros. A outra dificuldade é que os marinheiros teriam de ser pagos para serem tratados. E isso custava 15 shillings, que seriam descontados dos salários deles. Por isso não havia nenhum incentivo para explicar como eles contraíram a doença. Um momento de prazer está para se transformar numa vida de agonia. Cerca de um mês depois, as lesões aparecem. Sem nenhuma cura conhecida, a doença se alastra no navio. Na metade do século XIX, houve uma grande perda de mão de obra. A lei da doença contagiosa foi decretada por volta de 1860 para que qualquer prostituta fosse detida e examinada à força. E se ela tivesse a doença, ficaria presa num hospital até ser curada. A tentativa da Marinha para controlar a doença chegou tarde demais para o marinheiro sifilítico. 10 meses após contrair a doença, ele tem febre, dor de cabeça e perde cabelo. Logo depois, o tecido mole de seu nariz e lábios está corroído. As marcas nos ossos comprovam a triste conclusão. Devido às marcas em todos os ossos, das pernas, dos braços e no crânio, podemos ver que isto é sífilis no terceiro estágio. Sífilis, no terceiro estágio, é uma doença cruciante. Na medida em que a infecção ataca o sistema nervoso e cérebro, o marinheiro sofre com ataques e mudanças de personalidade chocantes. Marinheiros com sífilis no terceiro estágio não estão aptos para servir na marinha. Eles apresentariam sintomas horríveis. O corpo estaria totalmente fora de controle. Do que é que você está rindo? Enlouquecido pela sífilis, o marinheiro acaba no manicômio de um hospital da Marinha. Trancado em celas escuras e frias, surrado, mergulhado na água, sem comida quente, frequentemente amarrado à força. O tratamento é tão ruim quanto o transtorno. Seu cérebro é lentamente destruído e um marinheiro finalmente afunda no estado paralítico. Ele morre por volta dos 50 anos. Este programa contém imagens violentas. Recomenda-se cautela ao telespectador.
A morte agora paira sobre um navio de ossos. O gajeiro, que caiu do cordame, ainda está lutando pela sua vida. Ter a mandíbula empurrada para cima com tamanho grau de força certamente teria causado um ferimento sério na cabeça. Na pior das hipóteses, ficou consciente durante grande parte do que se seguiu. Mas tudo indica que a hemorragia dentro da cabeça o deixou em estado de coma. Deve ter tido grande dificuldade de ingerir líquidos e provavelmente foi alimentado por algum tipo de tubo primitivo enfiado em sua garganta. Após semanas de agonia martirizante, a morte finalmente o poupou de mais sofrimento. O garoto da pólvora também está aguentando firme. Após a amputação de sua perna, o osso começou a se curar. Ao redor do coto da perna, há evidência de infecção, o que possivelmente o fez viver por apenas um mês depois da amputação. A infecção de seu ferimento durante a cirurgia selou seu destino. O garoto da pólvora morre com 13 anos de idade. Mas nem todos os marinheiros sucumbiram aos seus ferimentos. Incrivelmente, o fuzileiro sobrevive. Ele sobreviveu e outros não, devido à natureza do ferimento. Ele não teve nenhum vaso sanguíneo importante cortado para morrer de hemorragia e não teve nenhuma infecção. E o motivo disso é que o rosto tem uma boa circulação de sangue e os ferimentos se curam perfeitamente e frequentemente sem infecção. Apesar do dano horrível na mandíbula, o osso se cura e o fuzileiro desfigurado vive para sempre como aposentado num hospital naval. Para o marinheiro escravo, o resultado é melhor ainda. Após 1772, todo escravo que chegasse na Inglaterra, por lei, tinha liberdade de volta. Com seus restos mortais desenterrados de um cemitério de marinheiros, parece que o escravo morreu sendo um homem livre. Mas, junto com as cicatrizes de lutar boxe com as mãos nuas, o osso de sua perna mostra que a liberdade tem um preço. Estes esqueletos do navio de ossos são uma visão extraordinária da vida e morte num navio de guerra há 2 séculos. A força, coordenação, agilidade, ação secreta, sofrimento e a coragem de uma criança. A batalha continuou. Nossos homens lutaram como tigres, como heróis. Frequentemente me perguntavam quais eram os meus sentimentos durante esta luta. Eu senti o que todos sentiam num momento como este. Aqueles homens nem pensam quando estão entre os moribundos e os mortos. Marujo Samuel Leite. Em maio de 2011, os restos mortais dos marinheiros desenterrados no sul da Inglaterra foram enterrados de novo com honras. O sacrifício deles na defesa de seu país não será mais esquecido. Versão Marshmallow São Paulo.